Olá, bem-vindos a esta aula. O meu nome é Maria Inês Miranda, sou professora e fundadora do Falar Português, portal de português língua estrangeira, e hoje vou falar-vos um pouco sobre ferramentas interativas para praticar a pronúncia do português, uma sessão de formação, não verdadeiramente uma aula, preparada em colaboração com o Centro de Língua Portuguesa de Maracai. Nesta sessão, neste vídeo, vamos analisar as diferentes etapas do trabalho em torno da pronúncia e as potencialidades didáticas de cada uma dessas etapas e vamos tentar associar a cada uma dessas etapas de trabalho sobre a pronúncia algumas ferramentas interativas que nos permitem colocar em prática todas essas potencialidades didáticas. Ora, em primeiro lugar, e antes de olharmos em detalhe para as ferramentas interativas e também para o trabalho a realizar em cada uma destas etapas de estudo da pronúncia, vamos fazer aqui uma visão muito superficial sobre cada uma delas. São 5 etapas, sensivelmente, que eu resumi a partir de algumas leituras daquilo que a investigação sobre o ensino da componente fonético-fonológica nos recomenda. E a primeira etapa de todas, nós podemos dizer que é a etapa em que os nossos alunos devem entender exatamente como produzir os sons da língua, neste caso do português. E aí podem ser importantes conceitos como modo de articulação, ponto de articulação, vozeamento, oralidade, nasalidade. E por isso, este é o princípio do nosso trabalho em torno da pronúncia, da concepção de atividades didáticas para ensino da pronúncia. No segundo momento, devemos promover atividades que permitam aos nossos alunos identificar o som ou os sons em estudo em áudios de natureza diversificada. Avançamos depois para uma terceira etapa que torne possível praticar e avaliar a produção controlada desses sons. Em seguida, avançamos para a prática e avaliação da produção desses sons em tarefas guiadas, e vamos depois ver as diferenças entre a produção controlada e a produção de sons em tarefas guiadas. E o objetivo final será chegar à etapa de prática e avaliação da produção dos sons em de comunicação espontâneas. Nesta proposta de estudo da componente fonético-fonológica da língua, de estudo da pronúncia, há um objetivo maior, que é o objetivo comunicativo, e será importante manter esse objetivo presente, que será o objetivo da etapa 5. Para trabalhar cada uma destas etapas num regime online, como aquele em que nós estamos agora, podemos contar com muitas aplicações muito distintas. Eu selecionei apenas algumas, que penso grande parte delas já nos são familiares, muito familiares, e se calhar não associamos de imediato ao trabalho em aula de português. Outras podem não ser tão familiares. O que eu vou fazer é apresentar uma proposta possível de utilização destas ferramentas interativas, mas naturalmente há muitas potencialidades e há muitos caminhos diferentes que podem ser seguidos, e é importante também ter em conta, em alguns momentos vocês vão entender isso,
Estas ferramentas interativas podem ser utilizadas como complemento às aulas presenciais. Não têm de ser exclusivas, não têm de ser ferramentas utilizadas unicamente para aulas online. Podem ser sempre ferramentas que nos ajudam a nós, professores, a fazer uma avaliação e dar um feedback mais cuidado aos nossos alunos, porque estamos a trabalhar a oralidade e a oralidade pode fugir-nos muito rapidamente se não ficarmos com o registro da prática, da produção de sons dos nossos alunos. E algumas destas ferramentas permitem-nos resgatar e gravar essas produções para avaliar mais tarde. Começamos então a olhar para cada uma das etapas de trabalho em torno da pronúncia e começamos com a primeira, que é aquela em que nós devemos deixar claro como produzir os sons do português. E então a questão que se coloca a nós, enquanto professores, é como explicar aos alunos como produzir os sons do português. Então, para explicar como produzir os sons do português, em primeiro lugar, nós vamos ter de fazer uma seleção, porque provavelmente não vai ser muito útil nem muito fácil tentar passar por todos os sons do português e numa só aula explicar tudo. Vamos ter de segmentar, selecionar. E por isso podemos, em diferentes momentos, trabalhar a partir de sons que são semelhantes. E a seguir eu vou mostrar um exemplo. Trabalhar a partir de sons que são semelhantes e que têm, por exemplo, só um traço distintivo, que pode ser a posição da língua, pode ser a nasalidade, pode ser o vozeamento ou não vozeamento do som. A partir daí, tendo em conta esse traço distintivo, é necessário mostrar não só o que separa esses sons, mas também o que é comum. E aí pode ser necessário, e é muito útil, explicar e mostrar quais as posições da língua, dos lábios, dos dentes, da úvula que está cá atrás na nossa boca, durante a produção do som. Porque é isto que nos permite produzir estes sons todos muito diferentes e ligá-los. Depois, como eu dizia há pouco, falava do vozeamento ou não vozeamento, é importante explicar e mostrar se ocorre ou não vibração das cordas vocais. E os nossos alunos podem sentir, quando colocam as mãos no pescoço, se há uma vibração ou não quando produzem o som. E depois, porque o português tem sons orais e sons nasais, é também muito importante para uma grande parte dos sons explicar por onde é que passa o ar. Quando o som é produzido, o ar passa exclusivamente pela boca e temos um som oral, ou o ar passa simultaneamente pela boca e pelo nariz. E nesse caso temos um som nasal. E novamente aqui podemos pedir aos nossos alunos que coloquem os dedos no nariz para sentir se há vibração do ar ou não. São alguns elementos que se devem ter em conta neste momento, nesta primeira etapa. E agora que nós já temos bem presente os elementos que devemos passar aos nossos alunos e aos quais os nossos alunos devem estar atentos, a questão que se coloca, e é por isso que eu aqui estou, é que ferramentas interativas utilizar nesta etapa.
esta etapa é uma etapa muito explicativa e expositiva. Por isso, se não estivermos em aula com os nossos alunos, ou até se estivermos em aula física, presencial com os nossos alunos, pode ser importante e útil partilhar um vídeo, por exemplo, através de aplicações de mensagens instantâneas como o WhatsApp ou o Telegram, ou fazer um simples vídeo com o nosso telemóvel e publicar numa plataforma digital da turma ou enviar por e-mail para os nossos alunos para que possam ver e rever aquilo que acontece na nossa boca quando estamos a produzir o som. Quando eu falava de seleção de 2 sons parecidos apenas com um traço distintivo, falava de algo como aquilo que estão a ver aqui. É um exemplo de caracterização das consoantes Z e S do português, que, como podem ver, são muito parecidas, têm muitos traços semelhantes, iguais mesmo, como o ponto de articulação, ambos os sons são produzidos com a ponta da língua a tocar na parte de trás dos dentes superiores, são ambos os sons produzidos com um bloqueio à passagem do ar que produz uma fricção, são ambos sons nasais, mas o que os separa é o vozeamento, porque para produzir o som Z, há vibração das cordas vocais, mas para produzir o som S, não há vibração das cordas vocais. E podemos selecionar muitos outros pares de sons do português para fazer esta explicação e podemos passar aos nossos alunos estes conceitos de ponto de articulação, modo de articulação, oralidade, nasalidade, estado das cordas vocais ou não. É uma opção nossa e também devemos ter em conta os objetivos do público com o qual estamos a trabalhar. Etapa 1 está feita. Avançamos para a etapa 2. Na etapa 2, os nossos alunos já sabem perfeitamente como produzir os sons, o que é que acontece na boca, no nariz, e agora vão ter de praticar a percepção dos sons, porque está provado que a percepção, a forma como nós percepcionamos, como nós ouvimos e interpretamos o som, condiciona muito a nossa pronúncia, a forma como nós produzimos esse som. Por isso, esta etapa é de uma importância vital. E como nós já vimos, nesta etapa é necessário identificar sons em áudios e em áudios diversificados. Então, que áudios selecionar para fazer esta identificação de sons? Áudios diversificados que estão à nossa disposição, por exemplo, na internet, de preferência textos autênticos, reais, mas se for necessário nós podemos complementar com textos ditos artificiais, como diálogos gravados por nós, mas podemos selecionar também canções, gravações de trava-línguas, rubricas radiofónicas, notícias televisivas, enfim. Temos sempre de ter em conta o nível dos alunos e não nos podemos esquecer que estamos a praticar unidades isoladas da língua, a unidade som. Por isso também não é importante não nos perdermos muito aí nessa tarefa, nesse objetivo, que se vai materializar em tarefas mais concretas para praticar a atenção dos nossos alunos a esses sons, a essas unidades. Então, que tarefas é que nós podemos realizar nesta etapa? Identificação de palavras nas quais o som ou os sons em estudo estão presentes. Completar um texto com palavras em falta, que deverão conter os sons
em estudo. E vamos ver depois um exemplo de uma atividade que segue este modelo. Ou então, completar palavras de um texto oral com as letras em falta, e essas letras devem representar os sons que estão a ser estudados. Nós vimos há pouco os sons Z e S. Poderíamos ter um texto com palavras nas quais faltavam algumas letras, e essas letras deveriam ser a representação do som Z e do som S, por exemplo. Que ferramentas interativas é que nos podem ajudar nesta missão? Há uma, da minha preferência, que permite integrar áudios e, ao mesmo tempo, texto lacunar, que é a aplicação Learning Apps, que na verdade são várias aplicações nesta plataforma. E nesta etapa é muito importante e muito profícuo o uso de tarefas de texto lacunar. E esta aplicação permite fazer algumas coisas muito engraçadas. Não sei se já conhecem, mas podem explorar um pouco mais este site, learningapps.org. Devem criar a vossa conta e depois terão a possibilidade de criar apps. E quando clicam nesta opção de criação, vão ver que há logo uma opção de texto para criar textos com espaços para preencher. E é aí que podem depois integrar, por exemplo, um vídeo do YouTube, colocar o texto com as palavras em falta e já poderão passar essa tarefa aos vossos alunos. Vamos aqui tentar ver o site. É este o site. Eu tenho a minha conta aberta, só para verem rapidamente. Aqui vamos criar apps a teste. Aliás, aqui é teste e não texto. Teste com espaços para preencher. E vamos tentar ver aqui o aspecto. Aqui podem colocar a tarefa. Aqui podem colocar o vosso áudio ou vídeo e depois colocam o texto com os espaços para preencher e poderão criar algo como isto. É uma tarefa que eu criei a partir da canção Lambreta, de António Zambujo, com muitas palavras em falta, que era mesmo um objetivo de praticar intensivamente estes sons, que eram sons como B, P, D, T, todas as consoantes oclusivas. Por isso, todas as palavras em falta contêm esses sons. Tem aqui um exemplo de tarefa. Voltamos então aqui à nossa apresentação. Já temos as duas primeiras etapas completas e chegamos a meio do nosso processo de estudo da componente fonético-fonológica, ou, simplificando, do estudo da pronúncia do português. E aqui vamos começar a entrar na etapa de produção, que, como vocês viram no início, a etapa de produção está dividida em 3 etapas distintas. Aqui estamos na etapa da prática e avaliação da produção controlada, ok? E a produção controlada é isso mesmo, é um ambiente controlado para os nossos alunos praticarem de forma isolada o som ou os sons em estudo. E quando nós dizemos de forma isolada, pode ser praticar simplesmente o som Z, S, Z, S, mas deverão praticar também dentro de palavras curtas, que podem até ser pares mínimos, palavras que só diferem nesses sons, em relação a esses sons que estão em estudo. Por exemplo, casa, caça, casa, caça. E como é que nós podemos praticar ou propor
a prática e a avaliação da produção controlada de sons. Os nossos alunos podem repetir o som ou os sons em estudo numa aula síncrona e nós conseguimos de imediato, enquanto professores, dar um feedback aos nossos alunos. Podemos pedir-lhes que gravem a repetição desses sons, como eu disse, podem ser só os sons ou os sons integrados em palavras curtas, para obterem um feedback assíncrono da parte do professor, ou então podemos pedir-lhes que trabalhem em autonomia. E como é que podemos pedir-lhes para trabalharem em autonomia? Podem fazer tarefas de repetição de sons e palavras curtas em atividades interativas de feedback automático, de feedback imediato, as chamadas atividades interativas com retroação. E aqui, como veem, temos diferentes possibilidades de trabalho e, como tal, diferentes ferramentas interativas ao nosso dispor. Se nós quisermos que os nossos alunos gravem essa repetição de palavras ou de sons, podemos usar as ferramentas de gravação de áudio das aplicações de mensagens instantâneas. E aí depende se vocês trabalham ou não dessa forma com os vossos alunos, se têm à vontade para criar um grupo de alunos numa aplicação como WhatsApp ou Telegram. Podemos também propor aos nossos alunos que façam essa gravação em ferramentas de áudio, de gravação de áudio online. E aí temos algumas ferramentas do H5P, nós já vamos conhecer, e temos também um site que é o Vocaru, que pode ajudar nesse sentido. O aluno grava o texto, a palavra, o som, e pode encaminhar por e-mail para o professor para depois ter um feedback assíncrono. E existem também ferramentas, e volto ao H5P, que é uma ferramenta da minha preferência, que tem também algumas aplicações que nos permitem criar estas atividades com retroação. E aí não há necessariamente uma intervenção nossa, enquanto professores, o aluno pode de imediato perceber se está a pronunciar bem ou mal o som ou a palavra. E quase sempre o feedback desta aplicação é correto, é certeiro. Por vezes, não. Por vezes, mesmo com a pronúncia nativa, há alguma dificuldade em associar o som à palavra e a considerá-lo correto, mas 90% ou 99% das vezes corresponde na perfeição. Esta aplicação, este site h5p.org, tem uma limitação, que é o facto de ser pago a partir de um determinado limite de tarefas ou de modelos de tarefas, é pago. Mas se tiverem, por exemplo, no Centro de Língua Portuguesa, um site ou um blog, em algumas plataformas de sites e blogs é possível integrar de forma gratuita o H5P e criar atividades de todos os modelos que possam imaginar. Eu aqui identifiquei aqueles modelos de atividades que estão relacionados com o trabalho sobre a pronúncia. Aqui tem a gravação de áudio, têm um modelo de ditado, em que é possível gravarem os sons ou as palavras ou as frases que quiserem e fazer com que os alunos transcrevam aquilo que ouvem, e depois têm então estas tarefas com feedback automático, em que selecionam um conjunto de palavras,
o aluno lê as palavras e de imediato recebe o feedback da correção ou incorreção da pronúncia. Podemos também ver aqui o site para verem o aspecto deste site. Aqui eu não tenho uma conta com atividades que vos possa mostrar, porque tenho o blog do Falar Português e tenho a integração do H5P no blog de forma gratuita, e é a partir daí que eu crio atividades como esta. Aqui está um exemplo de atividade com feedback automático. Leia a palavra, jantar, o aluno clica, grava a leitura da palavra jantar e de imediato percebe se está certo ou errado. E aqui temos um exemplo de tarefa de ditado. Temos duas velocidades de pronúncia de palavras, e o aluno pode ouvir na velocidade normal, na velocidade lenta, e transcreve aquilo que ouve. Aqui estamos ainda na parte da percepção, por isso, como vê, podemos articular estas diferentes etapas com as tarefas e os modelos de atividade do H5P, que tem de facto esta limitação de, na versão gratuita, não nos possibilitar um trabalho muito diversificado, mas explorem, pesquisem e encontrem uma forma de ter acesso a estes recursos de forma gratuita, nos blogs ou nos sites. Avançamos então, continuamos na prática e na avaliação da produção de sons, mas agora já não de forma tão controlada, diria eu. Continuamos a ter tarefas guiadas, mas vamos elevar o nível de dificuldade, o grau de dificuldade das tarefas. O que é isto então da produção de sons em tarefas guiadas? Já não estamos no nível da palavra curta, da repetição da palavra curta, mas sim da produção de frases e textos um pouco mais longos, seguindo um conjunto de regras fornecidas pelo professor ou pela professora, de forma que o aluno integre o som ou os sons em estudo. E como é que nós podemos praticar e avaliar a produção de sons em tarefas guiadas? Aqui podem ser criativos. Selecionei apenas 3 modelos de tarefas que utilizo frequentemente nas minhas aulas e nos meus cursos. Por exemplo, criar trava-línguas a partir de um modelo de trava-línguas existente em português. Criar frases nas quais todas as palavras comecem ou terminem, ou comecem e terminem, para ser mais difícil, com o mesmo som. Esta atividade normalmente é muito divertida e funciona bem, e do trava-línguas também. Ou então criar pequenos poemas nos quais as rimas integrem os sons em estudo. Também pode funcionar bem se fornecerem um modelo de poema, uma quadra, só 4 versos, algo muito simples. Para esta tarefa, vou ser um pouco repetitiva, mas eu tenho as minhas preferências, por isso podem voltar a utilizar ferramentas de gravação de áudio, como as ferramentas das aplicações de mensagens instantâneas. Pedem aos alunos que vos enviem, por exemplo, as frases, os trava-línguas, os poemas por escrito, mas acompanhados por uma leitura, porque o objetivo é avaliar a pronúncia e praticar a pronúncia, ou então podem novamente utilizar aquelas ferramentas de gravação de áudio, que podem ser do H5P ou o Vocaru. Vamos ver aqui o Vocaru, que é uma ferramenta muito simples, que já existe há muitos anos. Aqui podem ver um exemplo de trava-línguas e de tarefa
a partir deste trava-línguas, leia o trava-línguas abaixo apresentado, crie um trava-línguas a partir deste modelo, no qual todas as palavras incluam o som R ou R. Grave a leitura do trava-línguas em vocaro.com e envie por e-mail para o professor ou para a professora. E podem fazer esta tarefa também enquanto eu estou aqui a falar. Podem fazer uma pausa no vídeo para lerem este trava-línguas e criarem também o vosso próprio trava-línguas. Eu tenho essa experiência de criar de fazer as próprias tarefas que proponho e acabo por me divertir também muito. Vamos ver aqui o site do Vocaro. Como veem, é muito simples mesmo do ponto de vista gráfico e visual. Podem aqui clicar e fazer a gravação. Eu vou experimentar, não sei como é que vai ficar. Olá. Tenho de permitir. Ok. Olá. E como vêem, já temos aqui a gravação. Vamos verificar se funcionou. Permitir. Ok. Olá. Funcionou. E podemos guardar e partilhar. E agora já têm mais possibilidades de plataformas de partilha, Facebook, Twitter, WhatsApp, por exemplo. Têm a possibilidade de fazer download e podem também enviar por e-mail. Por isso, podem pedir aos vossos alunos que enviem por e-mail ou que enviem o link. Enfim, estão a ver que têm aqui uma ferramenta muito simples e que pode ser muito útil até como complemento às tarefas das aulas presenciais. E agora, será que podemos avançar para a última etapa? Vamos então, estamos a terminar. Normalmente o trabalho de estudo da pronúncia não é tão rápido como esta apresentação, como podem calcular, mas chegamos à etapa final, que é a etapa desejada, que é de praticar e avaliar a produção de sons em situações de comunicação espontâneas. E se vocês são professores, sabem que por vezes para nós é complicado criar estas situações de comunicação espontâneas, porque nem sempre temos falantes nativos por perto, com quem possamos estabelecer correspondências e colocar os nossos alunos em contacto com esses falantes nativos, e quase sempre recorremos a simulações. Podemos aqui, nesta etapa, recorrer a simulações de diálogos do cotidiano, por exemplo. Mas será mais interessante se essa simulação acontecer sem qualquer preparação prévia. E para que seja o mais espontânea possível, tão espontânea quanto é possível numa aula de língua estrangeira. E porque as situações de comunicação espontâneas de que falamos aqui são precisamente situações de comunicação, como as do dia a dia, do cotidiano, nas quais não há preparação prévia e que devem corresponder a esses contextos e desafios reais da comunicação num país lusófono, neste caso. Como é que nós podemos praticar e avaliar a produção de sons em situações de comunicação espontâneas? Aqui depende muito do contexto de cada um e dos projetos que as escolas implementam, mas podemos começar por tarefas muito simples, como a criação de atividades de interação aluno-aluno ou professor-aluno durante a aula. Como eu já tinha referido, a simulação de diálogos do cotidiano sem preparação prévia, ou expressão de opinião sobre um determinado tema, fazer um debate de surpresa, por exemplo. Pedir aos alunos que façam um telefonema para um colega para darem uma novidade e interagirem a propósito desse tema. E aqui
convém que o professor tenha alguma intervenção na seleção do tema e do vocabulário associado ao tema, para garantir que os sons que foram estudados anteriormente, nas etapas anteriores, vão voltar e que vai haver a possibilidade de fazer a avaliação. E depois, o desejável seria promover encontros, por exemplo, por videoconferência, com outros estudantes lusófonos, encontros esses em que a língua de trabalho seja o português. Claro que nem sempre é possível. Nesta etapa, o professor deverá munir-se de todas as notas que já tem das etapas anteriores e procurar fazer uma avaliação final, comparativa, e aqui será útil ter as gravações das etapas anteriores, e será também e desejável, diria eu, que o próprio aluno fosse envolvido neste processo de avaliação. Isto para focar a questão da avaliação. Destas últimas 3 etapas, teve sempre aqui a palavra avaliar. É importante que, no momento inicial, haja uma avaliação do professor e do aluno e que, ao longo destas etapas, o aluno seja envolvido nessa avaliação. Daí que seja tão útil haver ferramentas interativas de gravação de áudio, independentemente da modalidade em que decorrem as aulas, quer sejam aulas presenciais ou online. Para esta etapa, novamente, podem fazer tudo isto numa aula presencial e talvez não necessitem tanto das ferramentas interativas. Numa aula presencial, se for possível, e se não houver problemas de direito de imagem e de proteção de dados e tudo mais, se possível, podem gravar, filmar os alunos nestas situações de comunicação, para que eles também se vejam posteriormente e se avaliem. Se for o caso de uma interação telefónica, podem usar novamente as aplicações de mensagens instantâneas. Eu utilizo muito com os meus alunos. Ou então, se conseguirem esta proeza de fazer encontros por videoconferência com estudantes lusófonos, usar ferramentas de videoconferência e até mesmo encontros entre os próprios alunos para a simulação de uma situação de comunicação do dia a dia. Podem usar também estas ferramentas de videoconferência que permitem gravar. E eu insisto na gravação porque para trabalhar a oralidade é muito útil haver um registro. E aqui já conhecem subejamente ferramentas como Zoom, Skype, Google Meet, o que for da vossa preferência, aquilo com que se sentirem mais à vontade e os vossos alunos também, é a melhor opção. E chegamos assim ao fim desta apresentação. Deixo-vos aqui uma leitura recomendada. É um artigo recente da professora Adelina Castelo, um artigo de 2017 em que podem ter mais algumas ideias e uma revisão de literatura científica mais aprofundada sobre o ensino da componente fonético-fonológica. E podem continuar a acompanhar-me através das plataformas digitais do Falar Português. Por lá partilho muitas coisas sobre o ensino da pronúncia, numa perspectiva dos alunos, porque o meu público-alvo são os alunos de português, e podem também encontrar por lá algumas atividades sobre outras temáticas. Muito obrigada por terem estado desse lado, muito obrigada por terem assistido a esta apresentação em vídeo. Bom trabalho e pratiquem muito e ajudem a praticar muito a pronúncia do português. Até breve.